cobrar aquilo que o professor Henrico Lima fez em São Paulo com os seus alunos, e desse nosso grupo de estudos é que surgiu a organização da nossa pós. Para os jovens alunos, é importante destacar que, apesar de ser um curso de 1 ano e meio, ele passa muito rápido. Então, eu sempre oriento que vocês já prestem atenção nos módulos, mesmo nos módulos inaugurais, para escolher os seus temas de TCC, né, que é um dos itens essenciais para a conclusão do curso. Você já tem aqui para os professores presentes aqui, vocês encontrarão no início do curso. Eu só estarei presente no último período. E o nosso curso tem 3 provas, né? A prova do primeiro período, o segundo período e o terceiro período. Então, essas provas hoje no nosso curso online são feitas à distância, com horário definido e com consulta livre. E normalmente tem a base, tudo aquilo que foi apresentado nos nossos cursos. Eu vou apenas fazer uma referência em relação ao TCC, que eu tenho visto muitos defeitos nos trabalhos apresentados em relação às referências bibliográficas e a própria bibliografia. Nós temos, no direito, um modo especial de fazer essas referências. Portanto, quando vocês forem ter metodologia, vejam com o professor Francisco de Guimarães, que é o nosso atual diretor e o nosso professor nessa matéria, para que não apresente os mesmos equívocos que têm sido apresentados, talvez por não terem dado a devida importância nessa disciplina, que é uma disciplina essencial para a realização de trabalhos. Todos aqui nós apresentamos trabalhos, e inclusive para a publicação, e existem essas exigências. Não somos nós que criamos, né? É o ramo do direito que tem essa especificidade, o que nos afasta, inclusive, de outras áreas da ciência social que usam métodos diferentes de indicação bibliográfica, né? Bom, agora passo a palavra ao nosso professor Ronaldo Kramer, que irá apresentar, né, o nosso professor Daniel, que tem um defeito, né? Ele é gremista, né? Mas nem todo mundo é perfeito, né? Ele está lá em Porto Alegre, estamos aqui a professora Carol, que está em Curitiba, né? E os outros, o professor Leonardo está indo lá para o Peru, para a final da Libertadores, né? Não sei quando, né? E todos nós outros estamos no Rio de Janeiro. Bom, sejam bem-vindos, professor Ronaldo, agora com a palavra. Obrigado, professor Felipe. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos os novos alunos da nova turma da especialização. Quero cumprimentar aqui, diante de todos, a professora Bianca, o professor Firli, novamente, o professor Leonardo, a professora Carolina, a professora Fernanda, o professor Melvin, o professor Renato e o professor Pedro Rocha, que entrou agora há pouco, também vejo aqui entre as pessoas que estão participando dessa aula virtual. Agradeço e cumprimento ao mesmo tempo o professor Daniel Mitidiero pela presença hoje aqui, por ter aceito o nosso convite para participar dessa aula inaugural da nova turma. Nós sempre fazemos, na abertura da nova turma, uma aula inaugural com um nome de destaque no processo civil, e eu não preciso dizer que o professor Daniel é um nome de destaque, ele é conhecido por todos nós, por suas obras, por suas palestras, e nós temos uma feliz coincidência, não é, Daniel? Você hoje fala, muito recentemente, lançou um novo livro sobre o processo civil como um todo, em que você se lança ao desafio de falar sobre temas complexos, né, sobre todo o processo civil, que é uma área do direito complexa, mas de uma maneira simples, né, usando métodos didáticos mais simples, como gráficos, como até mesmo, salvo engano, recursos de tecnologia, né, no próprio livro e tal. Então, o professor Daniel está lançando esse livro, que se chama Processo Civil, pela editora RT. Salvo engano, não é, Daniel? Esse livro foi lançado há menos de um mês.
E tem esse objetivo, é um livro que fala sobre todo o processo civil contemporâneo numa perspectiva de uma forma bem simples. O simples não quer dizer que não seja profundo, não é, Daniel? É apenas o método, a maneira como você vai falar sobre temas complexos do processo civil. Eu já vi algumas partes desse livro, ainda não, eu já encomendei até o livro, não chegou para mim, mas o Daniel compartilhou alguns trechos do livro e posso dizer para vocês que é genial. É uma empreitada genial do professor Daniel Mitidiero. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Daniel para que ele faça a sua aula inaugural aqui para todos nós. Muito obrigado, Daniel, novamente pela presença. Você com a palavra. Imagina. Bom, então, bom dia a todas, bom dia a todos. Ronaldo, meu querido amigo, eu quero iniciar te agradecendo muito o convite para estar aqui com tantos amigos, tantas amigas. Se alguma coisa boa essa pandemia teve, né, foi a normalização desses nossos contatos virtuais, embora não seja o ideal, pelo menos a gente consegue se ver com mais frequência e consegue fazer eventos como esse, em que a gente consegue estar cada um num canto e ao mesmo tempo todos juntos ao mesmo tempo. Muito obrigado, professor Ronaldo, pelo convite, eu me sensibilizo e também por acreditar, e eu acho que esse é um ponto importante, acreditar que a gente pode conversar sobre o direito de uma maneira diferente. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Antes eu queria também saudar o professor Firli, Leonardo, Melvin, professor Melvin, Pedro, meu querido professor Benetuzzi, querido amigo também que aqui se encontra, professora Carol, professora Fernanda, professora Bianca, que está conosco aqui também, e dizer que realmente é uma grande alegria estar aqui com vocês. Bom, eu pretendo falar durante 40 minutos, no máximo 1 hora, sobre os andares e as escadas da Justiça Civil à tutela dos direitos. E isso já, de certo modo, revela o que o professor Ronaldo antecipou aqui a propósito da minha proposta. Eu tenho uma proposta, né? Eu quero tornar o processo civil o mais simples possível, sem que a gente perca a densidade teórica e a seriedade com que os temas devem ser tratados. Então, é um desafio grande, mas eu procurei fazer isso num pequeno livro que entrou em pré-venda agora em janeiro, início de fevereiro, e chegou para mim casualmente na quinta-feira. Né? Quinta-feira só agora chegou, até vou mostrar para o pessoal aqui. Processo Civil, a capinha do Mondrian aqui bonitinha, são 380 páginas, em que eu procuro, a partir de metáforas e imagens, sintetizar algumas das minhas impressões a respeito de como deve funcionar o processo. E para a nossa aula de hoje, para o nosso encontro de hoje, que muito me alegra, eu me proponho a enfrentar esse tema da Justiça Civil à tutela dos direitos, dos andares e das escadas, em 3 partes. Primeiro, eu quero falar sobre a Justiça Civil. Por que falar em Justiça Civil? Por que não só falar em processo civil? Por que falar em Civil Justice? Né? Para já usar a origem aqui da expressão que eu procuro empregar. Então, o primeiro ponto é Justiça Civil. O segundo ponto é, propriamente, os andares e as escadas. O que eu quero dizer com isso, os andares e as escadas? E aí conectar essa ideia de justiça civil com a ideia de tutela dos direitos. Então, o nosso segundo ponto é a tutela dos direitos. E o nosso terceiro ponto, eu quero falar sobre nuggets. Eu, pelo menos, tenho uma memória afetiva com nuggets. Né? Quando eu era criança, na década de 80, uma das coisas que eu mais gostava de comer era nuggets, porque tinha aparecido no mercado brasileiro nuggets, né? Aquela caixinha da Sadia, né? Azulzinha. Eu me lembro até hoje daquilo, eu incomodava minha mãe para fazer nuggets à noite, eu botava mostarda, comia com Coca-Cola, achava o máximo, quase toda noite. Enfim, então eu acho que
dá para a gente juntar aí nesse nosso discurso, então, para terminá-lo, os nuggets. Então, eu quero falar sobre justiça civil, sobre os andares das escadas e tutela dos direitos, e quero terminar falando sobre nuggets. Até porque vai estar perto do almoço, né? A gente também já começa a pensar em como é que a gente vai sair daqui para desenvolver o nosso sapo. Eu quero dizer mais uma coisa também, aproveitando que o professor Firli disse muito bem no início da exposição dele. A gente tem que escrever um TCC aqui na especialização. Na graduação, a gente tem que escrever um TCC. No mestrado, a gente tem que escrever uma dissertação. No doutorado, a gente tem que escrever uma tese. E a gente tem, por assim dizer, diferentes objetivos com cada um desses textos. Então, às vezes, uma linguagem mais coloquial, como essa que eu estou utilizando, pode funcionar bem numa palestra ou num livro que tem uma pretensão didática voltada para discutir temas com professores que dão aulas sobre os temas e com os próprios alunos e alunas que têm essas aulas, né? Mas nem sempre, às vezes, pode pegar bem e colocar nuggets lá na tese de doutorado, ou na monografia da especialização. Então, eu também quero dizer que essa maneira de expor, ela também tem que procurar achar o seu espaço. Ela visa comunicar, mas ela visa comunicar também dentro de um espaço em que ela é destinada. Então, depois eu não quero que o professor Firli coloque na minha conta aí que o pessoal está escrevendo que, enfim, o fim das Cortes Supremas é nuggets, né? Então, por favor, também quero deixar claro, porque está registrado aqui, professor Ronaldo, que depois se aparecer isso e o professor Firli colocar uma caneta vermelha lá, a culpa não é minha. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro ponto, justiça civil. Vejo que na tradição, vamos colocar assim, na doutrina italiana, aqui mais perto nós nos ligamos, nós costumamos falar em procedura civile, né? em processo civile, em processo civil. Né? E se a gente for olhar por debaixo do tapete, o que tem nessa maneira de compor o problema, a gente imagina, né, que o processo civil lida basicamente com normas processuais. A gente imagina que o processo civil lida basicamente com normas processuais. Se eu tivesse que densificar um pouquinho mais o que eu estou dizendo e puxar ainda mais para cima o tapete, eu veria que isso é reflexo de uma maneira de compreender o problema que radica lá na teoria do direito do início do século XX. De imaginar que o direito só pode ter por objeto normas para ser uma ciência jurídica. Tudo que não for norma jurídica não entra dentro do conhecimento do doutrinador do direito. Isso tem vários reflexos, né? Um deles, por exemplo, é excluir do estudo do processo civil e de alguns institutos processuais temas como epistemologia, como raciocínio jurídico, como filosofia do direito, e aqui me reporta o campo da prova, que agora não nos interessa. Um outro reflexo, que é o que me interessa agora, é que, de um modo geral, a gente acaba deixando de lado o estudo das instituições. Então, a gente estuda, por exemplo, o recurso extraordinário, mas acaba não estudando tanto, por exemplo, o papel das Cortes Supremas. A gente estuda apelação, né? E aqui está a professora Fernanda, que escreveu um belíssimo trabalho sobre o tema. Mas a gente acaba não estudando o papel das Cortes de Justiça. Ou o faz de maneira incidental, né? Sem colocá-lo dentro de uma perspectiva mais ampla. Eu tributo isso a uma maneira mais restrita de ver o direito em particular e o processo de modo geral. Se a gente deixar a tradição romano-canônica de lado e olhar para o common law, e olhar especificamente para o common law inglês, e eu vou me atrever aqui a falar em common law inglês na frente do professor Renato Beneduzzi, mas ele há de ser piedoso comigo. Se a gente for olhar para o common law inglês, a gente vai perceber que existe uma outra perspectiva
perspectiva de análise do tema. Vamos pegar o principal livro sobre o processo civil inglês pré-Civil Procedure Rules do final da década de 90, né, de 97, 98. O principal livro sobre o processo civil inglês, ou sobre a justiça civil inglesa, pré-Wolff, né, por assim dizer, se chama The Fabric of Civil Justice, do Sir Jack Jacob. É o principal livro que tenha de referência sobre esse tema. E ele abre esse livro, pessoal, e isso é muito importante, dizendo o seguinte, olha, do que é feito o tecido da justiça civil inglesa? O tecido da justiça civil inglesa, ele basicamente envolve três coisas. O tecido da justiça civil inglesa envolve três coisas. A primeira delas, quem estuda a justiça civil, quem estuda o maquinário da justiça, o processo, tem que se preocupar em como funcionam as instituições. Ou seja, tem que se preocupar com o papel das cortes. Tem que se preocupar com o papel das cortes. Tarsila quer participar da aula, né? Vou apresentar para vocês a Tarsila. Então, tem que se preocupar com o papel das cortes. Então, o primeiro ponto é a perspectiva da civil justice, por assim dizer, ela já colocou alguma coisa a mais que não é meramente normativo, né? Vamos colocar dessa maneira. É o funcionamento das instituições. Tem a ver com métodos de recrutamento dos juízes, tem a ver com análise da eficácia das suas decisões e do discurso que eu posso elaborar a partir das suas decisões. E aí também me atrevo a falar em precedente na frente do Ronaldo, que é sabidamente um expert sobre o tema. E nós temos, portanto, um primeiro grande filão que nós normalmente no Brasil, pessoal, e na civil law de um modo geral, não damos atenção. Basta a gente parar para pensar quantos livros de processualistas ou de constitucionalistas, vamos dividir um pouquinho a culpa aqui, tá? Nós temos voltado especificamente a examinar o papel das cortes judiciárias. E aí me reporto não só ao Supremo e ao STJ, mas também às cortes de justiça. Como é que esse maquinário funciona como um todo? Se vocês fecharem os olhos e começarem a percorrer as bibliotecas mentalmente, vocês vão ver que nós temos pouquíssimos livros sobre isso. Porque, de um modo geral, a gente vai no deixa que eu deixo. Nós, processualistas, trabalhamos recurso extraordinário, recurso especial. Os constitucionalistas trabalham um pouco, no caso do Supremo, controle de constitucionalidade, trabalham um pouco sobre modo de recrutamento dos juízes, primeiro grau, cortes e cortes supremas, e fica mais ou menos por isso mesmo. A gente fica mais ou menos por aí. No entanto, trabalhar a perspectiva da justiça civil faz com que eu amplie a maneira pela qual eu vejo o processo civil. Vamos colocar dessa maneira. Por quê? Porque eu coloco dentro das preocupações do processualista este filão das instituições e das instituições judiciárias. Um segundo filão que a gente também normalmente não trabalha, e é incrível que a gente não trabalhe esse segundo filão, diz respeito à análise das profissões jurídicas. Notem que nós, processualistas, pouco nos preocupamos com o papel dos advogados em termos de estruturação do processo. As normas deontológicas sobre a profissão, nós não nos ocupamos, pessoal. A gente imagina que isso é tema do Tribunal de Ética da OAB, e de fato é. Veja, e de fato é. É um tema de Tribunal de Ética. Está tudo certo. Só que, muitas vezes, eu posso compreender. Muitas vezes, eu posso combinar normas processuais que vão viabilizar a obtenção de determinados fins processuais, atuando sobre a conduta profissional dos advogados. Vejam que o grande desconhecido da legislação processual civil é o advogado. A gente fala em partes e juiz, mas a gente não fala em advogados. E, nada obstante, nós somos essenciais à administração da justiça.
E aí, então, nós temos que pensar, para também fazer um discurso equilibrado aqui, nós temos que nos preocupar, por exemplo, em dimensionar bem o que significa dizer que a parte altera a verdade dos fatos em juízo. Pô, mas será que é a parte que altera a verdade dos fatos em juízo? É claro que não é a parte que altera a verdade dos fatos em juízo. Quais são as consequências que eu tenho para isso no plano do processo? Vou dar um outro exemplo. A respeito das regras de privilege, né, que estão cada vez mais em voga a sua revogação no direito brasileiro. Nós temos que colocar isso como um elemento essencial para a estruturação do devido processo e da atuação do advogado em juízo. E teorizar essas coisas quando a gente trabalha o direito à prova. Só que essas coisas não são teorizadas individualizando o que diz respeito à parte e o que diz respeito ao advogado. E com isso a gente tem confusões do ponto de vista das consequências que podem ser retiradas daqui. Eu, obviamente, não vim falar sobre isso nesse sábado pela manhã, mas eu gostaria de deixar claro que quando a gente fala em justiça civil, a gente colocou as instituições judiciárias no tablado das discussões e a gente colocou também a necessidade de pensar na deontologia das profissões do Ministério Público, outro tema candente no nosso país, diante da accountability da justiça civil brasileira, da defensoria pública, dos advogados públicos e privados. Ou seja, nós temos que ampliar o objeto de estudo do processo. E aí sim chegar nas normas de processo. Então, o terceiro filão que nós temos aqui é um filão que envolve as normas processuais. É um filão que envolve as normas processuais, que tradicionalmente é cuidada por todos nós. E aí, então, qual é a grande sacada? A grande sacada é a gente conseguir ver que determinadas opções que eu tomo em relação, por exemplo, ao papel das instituições judiciárias vão repercutir em maior ou menor medida na maneira pela qual as normas processuais devem ser redigidas e interpretadas. Então, eu consigo conjugar isso. Então, o primeiro ponto da minha exposição é a seguinte: qual é o ponto de partida? Justiça civil. Justiça civil compreendido aqui como algo um pouco mais amplo, com um objeto um pouco mais amplo que o processo civil. Instituições, profissões, normas. Tudo isso combinado vai fazer com que eu tenha condições de dar o segundo passo, segundo ponto da minha exposição. Vai fazer com que eu tenha condições de combinar tudo isso para entender como a justiça civil, como o processo civil faz para dar tutela aos direitos. Faz como para dar tutela aos direitos. E aqui, então, eu já assumo preliminarmente a ideia de que a função do processo civil é dar tutela aos direitos. Bom, o que significa isso, dar tutela aos direitos? Daqui um pouquinho eu volto a esse tema. Mas o fato é que eu primeiro entendo o que é a justiça civil, como deve interagir, e depois eu mostro como a justiça civil deve dar tutela aos direitos. E aqui me parece oportuno a gente mais ou menos traçar, e essa é a imagem que eu queria trazer a vocês do início da minha exposição, da gente enxergar a justiça civil brasileira, na perspectiva das instituições judiciárias, não como aquele organograma chato, né, e às vezes meio feio, que a gente faz no quadro. Todos nós já fizemos, todos os professores já fizeram aquele organograma: Supremo, STJ, TST, Cortes de Justiça, juízes e juízas de primeiro grau. Tá bem, é isso aí mesmo, não tem nada errado. Mas eu prefiro, na verdade, ver cada uma dessas camadas como um diferente andar da justiça civil. E esses diferentes andares da justiça civil são conectados por escadas. Essas escadas são os recursos. Então, os andares são as instituições judiciárias, é o primeiro perfil.
E as escadas são os recursos, né? As normas processuais que conectam cada um desses andares. E ao longo de cada um desses andares eu ainda posso ter incidentes que, naturalmente, na minha avaliação, tem que ser compatíveis, né? E aqui já a gente vai já tentando fechar um pouquinho o cerco para discutir alguns dos grandes temas, pelo menos apresentar discussões dos grandes temas do processo civil atual. Que, naturalmente, esses incidentes têm que ser compatíveis com as funções que são desempenhadas naqueles andares. Eu tenho andares com diferentes funções, eu tenho escadas, que são recursos que conectam esses diferentes andares, e eu tenho incidentes. Eu tenho lances específicos que são admitidos em cada um desses andares. Pensando bem as coisas, eu poderia dizer que o processo civil é mais ou menos como uma partida de futebol. Eu tenho dois tempos. Eu tenho dois tempos, que é o tempo regulamentar, que é o primeiro e o segundo grau. Eu tenho duplo grau de jurisdição, 45 minutos, 45 minutos. E eu tenho depois as Cortes Supremas, que eu vou chamar aqui de Cortes Supremas. Naturalmente, a gente pode debater esse tema na segunda parte do nosso encontro de hoje. Eu vou chamar aqui de Cortes Supremas. E essas Cortes Supremas, ao contrário do que a gente imaginava e do que a gente praticava há um tempo atrás, não tem o caráter de uma prorrogação. As Cortes Supremas não são uma prorrogação. As Cortes Supremas são pênaltis. Só alguns lances são admitidos. E mais do que isso, nem todo jogo vai para pênalti. Alguns jogos podem terminar com o duplo grau e no horário regulamentar. Só alguns jogos vão para pênaltis. Só jogo de campeonato, quando vale Brahma, no Jobi. Aí vai para pênaltis. Como é que a gente conecta tudo isso, pessoal? Como é que a gente conecta tudo isso? Então, aqui eu quero dar um segundo passo. Então, partindo do pressuposto que eu posso ver processo civil com diferentes andares, os recursos como escadas e incidentes processuais como lances que acontecem em cada um desses andares, eu posso dar mais um passo e dizer o seguinte. Qual é a função do processo civil? Dar tutela aos direitos. Mas o que significa dar tutela aos direitos? Significa duas coisas. E eu não quero aqui ficar discutindo fórmulas. Eu não quero discutir fórmulas. Mas se vocês forem abrir, por exemplo, os comentários ao Código 39, Pedro Batista Martins, vocês vão achar lá uma finalidade do processo civil, no volume 1, clássico. Se forem abrir os estudos Machado Guimarães, vocês vão achar lá, naquelas luminosas páginas, finalidades esculpidas do processo civil. Se a gente for abrir, na década de 70, o TGP, clássico TGP, que eu tenho certeza que todo mundo, no mínimo, já folheou, da professora Ada, Cândido e Sintra, vocês vão também encontrar uma finalidade do processo civil. São diferentes fórmulas, né? Normalmente reportam a fórmulas que estavam em voga há alguns anos em determinados setores da doutrina, especialmente italiana. Então, a gente pode dizer que o processo civil visa a declarar a volontà concreta della legge, né, ou a vontade concreta do direito, para usar uma expressão um pouco mais ampla, em vez de legge, diritto, né, direito. A gente pode dizer que o processo civil visa a pacificação social, a terminar com uma lide, com conflito, e pacificar com justiça, também para dar uma jornada nessa fórmula. Mas é inquestionável, e aqui vem o primeiro ponto, que independentemente da fórmula que eu utilizar, o primeiro objetivo do processo é resolver um conflito concreto, ou uma situação jurídica concreta. Esse é o primeiro objetivo do processo. Pode ser com ou sem uma controvérsia, mas uma situação jurídica concreta, envolvendo pessoas, ou envolvendo direitos. Para usar uma linguagem que em português a gente fala direitos, né? E às vezes parece que a gente não diferencia bem. Mas envolvendo rights, envolvendo
direitos, deveres. Ou seja, o objetivo primeiro do processo é produzir uma decisão capaz de comandar a vida das partes. E onde é que isso está escrito no direito brasileiro? Isso poderia só ser uma construção doutrinária, mas está escrito no direito brasileiro também. Se a gente abrir o Código de Processo Civil, a gente olhar o artigo 6º do Código de Processo Civil, a gente vai ver lá no artigo 6º do Código de Processo Civil que o processo civil visa a viabilizar uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva para as partes. Então, eu tenho a solução de um caso e tenho os destinatários da tutela dos direitos, as partes. É o que eu chamo de tutela dos direitos em particular. E para produzir uma decisão justa, uma decisão de mérito justa, todos os lances são admitidos, todos os lances que estão no regulamento são admitidos. Então, por exemplo, eu vou discutir se existem ou não existem os fatos alegados pelas partes. Eu vou discutir qual é o significado dos fatos alegados pelas partes. Eu vou discutir qual é o significado da prova produzida pelas partes, porque uma prova produzida pode ter mais de um significado. E eu vou discutir, naturalmente, qual é o direito aplicável ao caso e qual é o seu significado. Então, o direito lida, para chegar à justiça da decisão, no mínimo com 4 tipos de problemas. E eu diria mais, 4 tipos de indeterminação. Indeterminação relativa ao fato, ao significado do fato, à prova, ao significado da prova e ao direito, que deve ser selecionado e aplicado. Todos os lances são admitidos. É por isso que eu tenho 90 minutos em que eu posso chutar a gol, cobrar escanteio, fazer gol de cabeçada, pode rolar pênaltis, pode rolar tudo, dentro da regra. E quando é que acontece, pessoal? Quando é que acontece, por assim dizer, esse espetáculo? Esse espetáculo acontece nos 90 minutos. E quais são os 90 minutos? Duplo grau de jurisdição. O direito brasileiro é assim. O direito brasileiro, a apelação tem um caráter de sobreposição. É uma revisão in toto. Outros sistemas jurídicos não são assim mais. O sistema jurídico do common law nunca foi assim. O sistema alemão já foi assim, não é mais. Também estou me arriscando a falar em sistema alemão perto do Beneduzzi aqui, falando em apelação na frente da Fernanda. Só falta falar em interesse aqui na frente da Carol, e também eu estou penalizado total, né? O sujeito é um temerário, né? Sábado pela manhã, mas eu estou animado, então está tudo certo. Mas o que acontece é que no direito brasileiro a apelação tem esse caráter de sobreposição, é a revisão total, é o segundo tempo. Então, para que existe o duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição existe para que a gente possa resolver casos, e resolver casos com justiça, para usar a fórmula do Civil Procedure Rules inglesa, da Civil Procedure Rules inglesa. Decidir casos com justiça. É isso. Bom, mas será que o processo civil serve só para isso? E aí entra a discussão. Essa é uma discussão que eu já tive várias vezes com o Ronaldo, e a gente concorda em várias coisas, discorda em algumas outras, mas está mais ou menos claro, eu acho, e principalmente para quem lida com o dia a dia do foro, que é esse grande mestre na vida de todos nós, que o processo civil traz a oportunidade não só para que as pessoas saibam qual é o comando que elas devem observar concretamente na vida delas, mas a partir de um caso concreto, existe a possibilidade de eu densificar o direito e adscrever sentido ao direito, que é para saber o que significa um determinado termo que a lei utiliza, que a Constituição utiliza,
que era para eu saber qual é o alcance que essa norma tem. Se eu fosse falar aqui em termos de teoria do direito, eu diria que existem situações, e essa é a grande maioria das situações, em que o processo civil serve como uma plataforma, o caso concreto serve como um pretexto para que a gente possa eliminar, ou pelo menos amainar, a dupla indeterminação do direito, a equivocidade dos textos e a vagueza das normas. A questão toda é saber a seguinte: se está contemplado no código, eu posso reconstruir uma teoria do processo com base nisso? A meu juízo, posso. Isso está escrito no artigo 926 do Código de Processo Civil. Veja, eu pulo 920 artigos. Eu saio do artigo 6º, que me dá a tutela dos direitos em particular, para o caso concreto, uma decisão justa para o caso, para as partes, e pulo 920 artigos. Vou pegar lá aquele tijolão, aquela arma branca, que são os comentários do Kramer e do Cabral, com vários amigos participando, e vou abrir lá, vou pular 920 artigos, vou abrir e vou chegar lá na segunda ponta para chegar à conclusão que lá está escrito, lá tem um texto. E vejam, lá tem um texto que é diferente da norma que eu pretendo reconstruir agora com vocês. Mas lá tem um texto que diz basicamente o seguinte, na minha opinião: as Cortes Supremas visam a dar unidade ao direito mediante precedentes. E essas cortes visam a dar unidade ao direito mediante precedentes porque elas precisam promover 3 princípios fundamentais do Estado de Direito: liberdade, igualdade e segurança. Liberdade, igualdade e segurança. E vejam que o jogo muda. Nas Cortes Supremas, o jogo muda. As Cortes Supremas, em primeiro lugar, não é todo o jogo que deve continuar para as Cortes Supremas. No direito brasileiro, a gente tem a repercussão geral para o Supremo. Mas será que a gente não tem uma repercussão geral também para o STJ? E depois eu falo sobre isso. E qual é o lance que é admitido perante as Cortes Supremas? Só pênaltis. Vejam, nas Cortes Supremas, eu obviamente debato a partir de fatos. Então, é um equívoco dizer que as Cortes Supremas, que o Supremo e o STJ, não conhecem de fatos. Não é assim que eu devo interpretar a súmula 7 da STJ, por exemplo. O Supremo e o STJ conhecem de fatos. Só que eles não podem alterar o significado dos fatos e a existência dos fatos à luz da prova. Porque se eles não conhecessem de fatos, eles não teriam como trabalhar com precedentes. Porque, como o Ronaldo bem pontua, sem fatos eu não tenho como trabalhar com precedentes. Sem fatos eu não tenho como trabalhar com precedentes. Mas então qual é o grande negócio? Qual é o business das Cortes Supremas? O business das Cortes Supremas são a outorga de significado ao direito e a definição do alcance do direito. E quando ela faz isso, ela o faz mediante precedentes. Ela o faz com uma pretensão de outorgar cognoscibilidade ao direito, porque eu posso ter uma ampla discussão sobre isso antes, com uma pretensão de outorgar estabilidade ao direito, porque isso não vai mudar, pelo menos não vai mudar num futuro próximo, e não vai mudar sem um ônus argumentativo significativo. Leonardo escreveu uma tese sobre isso. Visa outorgar confiabilidade e efetividade. Segurança. E essa segurança é que vai viabilizar que as pessoas se autodeterminem, sabendo se querem ou não querem praticar determinados atos, e querem ou não querem determinadas consequências, liberdade, e sejam tratados de maneira isonômica dentro da ordem jurídica, igualdade. Mas aí o único lance permitido é pênaltis. Eu bato pênaltis. Ou seja, eu discuto direito a partir do fato, mas eu não discuto mais fato. E aí então chega a terceira parte da minha exposição. Quando as Cortes Supremas fazem isso, as Cortes Supremas
elas estão produzindo a tutela dos direitos em geral, não mais em particular. Da decisão do caso, e a decisão não se confunde com o precedente, eu tenho razões que eu vou generalizar para retirar um enunciado, para formar um enunciado que será vinculante para os casos futuros. Daqui eu poderia retirar várias questões para a gente debater, em termos de reclamação, em termos de distinção entre modulação de efeitos e superação para frente, mas eu, obviamente, não vou falar sobre isso agora, porque acabaria forçando um desvio do meu itinerário. Mas eu vou para a terceira parte da minha exposição dizendo o seguinte: os andares, as escadas e os lances devem ser diferenciados de acordo com a função que cada um deles exerce. Então, se eu estou perante uma corte de justiça, como eu posso imaginar que uma corte de justiça que visa a decisão justa do caso vai formar precedente? E mais, um precedente que nasce com uma característica que desmente a sua finalidade, que é de dar cognoscibilidade, previsibilidade, confiabilidade e efetividade. Um precedente, entre aspas, que eu não posso invocar para que o Supremo no futuro, ou o STJ no futuro, supere para frente o entendimento. Vejam os colegas que eu estou dizendo isso, vejam as colegas que eu estou dizendo isso, para tentar fazer passar um ponto aqui. E RDR, IAC, em cortes de justiça, não geram precedentes. O IAC gera jurisprudência uniforme, a que a lei agrega um efeito obrigatório. E RDR gera proibição de relitigação de questão, colateral estoppel. Já nas Cortes Supremas, eu tenho os recursos extraordinários, os recursos especiais em geral, como meios potenciais para formar precedentes. E aí, é claro, a gente tem que discutir aqui o que é precedente. Vou deixar isso de lado, porque se surgir no debate, a gente debate. Mas eu vou terminar dizendo o seguinte: nuggets. Afinal de contas, por que algumas partidas têm pênaltis e outras não têm pênaltis? Por que algumas partidas vão para as Cortes Supremas e outras não vão para as Cortes Supremas? Nuggets. Vou contar um caso em que eu dei um parecer. Foi uma das coisas mais engraçadas. Foi o seguinte. Isso está no STJ. Né? É um caso público, eu não vou falar o nome dos envolvidos, mas é um caso envolvendo a seguinte questão: saber se nugget é marca ou é produto. É uma discussão clássica, saber se nuggets é marca ou é produto. No Brasil, nuggets foi registrado como marca. O McDonald's e a Sadia registraram, o McDonald's, depois isso foi cedido para a Sadia, registrou como marca. No entanto, se começou a discutir se nuggets é de fato uma marca, é uma pepitinha, né? Em inglês a gente poderia traduzir por pepita de ouro, na verdade, nuggets é para dar um achado, assim, que lembre enfim, uma pepitinha de ouro, tanto é que o nuggets lembra mais ou menos isso. Ou se é um produto. E a consequência disso é evidente, né? Se é um produto, qualquer pessoa pode usar a palavra nuggets. Se é uma marca, só quem tem a proteção marcária pode utilizar a expressão. Então, é uma consequência enorme. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul chegou à conclusão que, depois de realizar prova pericial, vejam o ponto, é o exemplo mais dramático, tá? Depois de realizar a prova pericial, chegou à conclusão, à luz da prova dos autos, de que nuggets é produto e não é marca. Chegou a essa conclusão. E aí, os advogados da causa, os advogados que estão interessados que sejam um produto e não uma marca, e, portanto, em manter um acórdão aqui do TJ, me pediram um parecer sobre a admissibilidade do recurso especial. Digo, olha,
fui bem sincero, digo, olha, do ponto de vista processual, se eu tivesse que dar uma resposta tradicional para vocês, eu diria que, sem dúvida, esse recurso não deveria ser admitido. Mas é muito provável que esse recurso vá ser admitido. Mas tudo bem. Posso dar o parecer, enfim, eu de fato acredito que nesse caso não há que se falar em atuação das Cortes Supremas. Fui lá falar com o ministro relator do caso, no STJ, quando a gente podia ir ao STJ, né, presencialmente, a gente ia lá, ficava naqueles corredores brancos, bonitos, esperando. Então estava lá eu bem bonito, ou pelo menos bem simpático, e com o meu parecerzinho embaixo do braço, esperando para falar com o ministro relator. Falei com ele, excelência, eu vim aqui e tal para falar sobre o caso X. O caso X é sobre nuggets. Quando eu falei nuggets, ele já abriu um sorriso. Nuggets. Digo, nuggets? Nuggets. Ah, nuggets. Aí eu falei sobre o caso, ele ouviu com toda a atenção, e disse, está muito interessante esse caso. Caso muito interessante. Não, posso te adiantar já o que vai acontecer, Daniel. Pode reportar para o teu cliente para ele não se preocupar em gastar pólvora com chimango, que a gente soube ter essa expressão, né? Está pólvora com chimango é gastar pólvora com troço que não vale nada. Para ele não se preocupar mais em gastar pólvora com chimango, porque eu vou conhecer desse recurso especial e vou debater essa questão, porque eu achei muito interessante. Nuggets, Daniel. Aí eu olhei para ele e disse, então tá, excelência, muito obrigado. E saí. Moral da história, pessoal. Quais são os casos que vão ser admitidos pelas Cortes Supremas? Mesmo pelo STJ sem filtro. Os casos que têm um significado social, jurídico, econômico de maior importância. Ou seja, nuggets. As Cortes Supremas estão interessadas em casos em que elas podem, a partir do exame do caso, dar unidade ao direito. E se eu tivesse que fundamentar um recurso extraordinário, um recurso especial, eu certamente, e é isso que eu faço quando advogo, não me apego tanto aos aspectos particulares do caso, mas procuro demonstrar que aquele caso é importante porque ele impacta a unidade do direito no Brasil. E porque nós precisamos, com aquele caso, botar mais um tijolinho dentro da história do direito brasileiro e da construção da dogmática do direito brasileiro. Enfim, essas são algumas considerações que eu queria trazer para vocês. Eu quero dizer que isso são só ideias. No direito, a gente só trabalha com livros, a gente só trabalha com ideias, de modo que as ideias elas devem ser debatidas, elas devem ser pensadas e, ainda bem, todos nós temos direito à liberdade de expressão, todos nós podemos pensar livremente, todos nós podemos debater livremente, e eu estou aqui para desejar a vocês um excelente início de curso, e para os que já estão cursando a especialização, que continuem cursando a especialização com muito gosto, e dizer que eu estou por aqui para a gente continuar debatendo. Meus queridos professores e professoras, muito obrigado por estarem aqui também comigo. Professor Ronaldo, muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel. Excelente palestra. Não é novidade falar isso para você. Eu já tinha dito para a minha turma, além de um grande pensador, você é um dos grandes oradores que eu conheço do direito, não só do direito processual. E eu acho que agora nós podemos, de alguma maneira, abrir para perguntas, não é, Daniel? Tá ótimo. Eu vou usar aqui o privilégio de classe e perguntar se algum dos professores e professoras tem alguma pergunta, alguma indagação, algum questionamento ao professor Daniel. Eu sei que o Leonardo não vai ousar perguntar, não é, Daniel? Porque você está na banca dele. Na banca a última da oportunidade tese de doutorado. Seria uma temeridade da minha parte. Eu acho que seria uma temeridade
incalculável. Sabe que sobre isso, só um pequeno parênteses, tem uma clássica do ministro Teorico Kazuo Watanabe, né? Porque o Kazuo Watanabe advogava num caso quando Teori ainda era ministro da STJ, e o caso do Watanabe foi julgado uma semana antes, tendo por relator o ministro Teori no STJ, da banca de doutorado do Teori, que o Kazuo Watanabe estava na banca. E ele tomou ferro no julgamento, o Watanabe. E aí, quando ele veio para a banca, ele disse, olha, agora estamos numa posição um pouco diferente aqui. Desculpa, só o parênteses. Muito bom, muito bom. Ronaldo, eu só queria fazer uma observação, até para que o professor Metidiero também pense, é que, de algum tempo para cá, aliás, desde a Emenda Constitucional 45, nós temos 2 órgãos administrativos que influenciam e muito a organização do poder judiciário, que inclui o Ministério Público, né, como integrante do Poder Judiciário, tal qual ele é na Europa, que são o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, que, embora não se incluam nem no conceito de Cortes Supremas, nem de Corte de Justiça, interferem muito na atividade desses órgãos, e até mesmo invadindo, né, a função jurisdicional, através da cassação de juízes, da aposentadoria, da investigação e de outros itens. A minha tese que foi direito constitucional na inter-relação com o direito processual foi sobre o Conselho Nacional de Justiça e a independência dos juízes. E eu aproveitei, até fiz uma grande pesquisa, né, sobre o poder judiciário. E hoje, inclusive, eu apresento um artigo sobre organização do Poder Judiciário, mas a partir da perspectiva histórica do grande professor que nos deixou, infelizmente, ano passado, Antônio Manuel Espanha. Então, é muito interessante fazer essa pesquisa do ponto de vista histórico. O professor Renato Beneduzzi, que é um dos grandes cultores, né, da história do direito, né, nosso latinista, também está trabalhando com um livro sobre isso, mas eu acho que ele vai até a Grécia Antiga. Eu não cheguei, né, nessas raízes do direito. Eu acho que é importante que também se faça essa inter-relação, né, como que há essa influência das Cortes Supremas, das Cortes de Justiça, com esses órgãos que, né, compõem a administração, CNJ especificamente no Poder Judiciário e o CNMP do Ministério Público, que constitucionalmente, na verdade, acabam sendo órgãos equivalentes. Realmente a nossa doutrina ela não se preocupa muito com isso. No máximo que nós temos, e muito com essa perspectiva inglesa, até mesmo a Argentina, é o olhar sobre, né, como os juízes são indicados para os diversos órgãos, mas notadamente para os órgãos políticos, né? E eu brinco que na justiça inglesa, né, existe um método bem moderno, né? Você pode até esclarecer, né, que eu digo que nós devemos importar para o Brasil, que é um método de apadrinhamento, né? Você só é juiz na Inglaterra se 3 juízes te apadrinham, né? Embora o método inglês, né, exija o exercício efetivo da advocacia no nível especial que eles têm, mas você não é juiz se você não tem 3 juízes apadrinhando. Então, nós podemos importar aqui para o Brasil também esse método moderno de indicação de juízes, né, e acaba logo com essa confusão generalizada, né, que é estabelecer prova, né? Para que prova para juiz? Na Inglaterra não tem prova, né? Então, apenas com essas provocações, queria fazer a minha breve intervenção. Ronaldo. Professor Firli, quero agradecer a fina ironia e dizer que eu vou procurar a sua tese, porque eu, de fato, gosto do tema do CNJ. Eu já tive a oportunidade de advogar num caso que tinha uma interface entre CNJ e Supremo,
e de fato, me coloquei algumas questões. Quando eu escrevi um ensaio sobre accountability e transparência da sociedade civil brasileira, eu acabei deixando de lado propositadamente o CNJ, porque as coisas iriam sair um pouco do script que eu tinha imaginado, mas eu, sem dúvida alguma, vou procurar a tese do colega para poder, quem sabe, no futuro, dar uma incorporada em um dos meus trabalhos que tratam das cortes. Eu agradeço muito. Acho que não daria muito certo no Brasil esse método inglês, porque a gente teria que importar os ingleses também, né? E pode não ser uma boa ideia importar os ingleses. Então, eu acho que era melhor a gente mais ou menos manter aí pelo concurso público, que eu acho que está indo bem. Muito obrigado, professor. Bom, a palavra está aberta. Quem está nos assistindo, quem quiser fazer uma indagação, uma pergunta ao professor Daniel, pode Ronaldo, fazer. Oi. Tudo bem, Ronaldo? Posso fazer agora? Eu estou com voz. Professor aqui. Renato. Renato está com voz agora. Ronaldo. Em primeiro lugar, é uma honra, Daniel, professor Daniel, estar vê-lo aqui na nossa pós-graduação. Agora, podendo falar, eu digo isso, antes de estar só gesticulando. É uma honra para todos nós. Enfim, a mim, claramente, pessoalmente, tem um amigo, uma pessoa que eu admiro tanto aqui, honrando a nossa pós com essa palestra. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, é o seguinte, falando nessa ideia de, que acho que você não precisa nem dizer, acho que tem toda a razão, nessa preocupação com um desenho institucional sobre o processo civil, essa interação entre desenho institucional e processo civil, eu perguntaria a você o seguinte, como você acha que, se existe alguma mudança no desenho institucional brasileiro, na maneira com que os nossos tribunais, os nossos juízes, as nossas profissões jurídicas existem, que pode melhorar a maneira com que o processo civil entrega enfim, o que ele deve entregar, que é a tutela de direitos. Quer dizer, não sei se você já propôs isso por escrito no livro, alguma coisa mais concreta nesse sentido, mas, assim, reconhecendo a importância desse desenho institucional, como é que a gente pode mudá-lo para melhorar o processo civil? Ótimo. Professor Beneduzzi, que bom ver o querido amigo aqui agora também por vídeo. Conversamos essa semana por telefone, é muito bom ver você aqui também. Bom, tenho algumas propostas que eu acho que a gente pode pensar. Tá? Na minha avaliação no Brasil, seria, nesse momento, difícil nós imaginarmos uma restrição de questões a serem debatidas no juízo de apelação. Tá? Já cheguei a pensar isso, propus isso num artigo da Repro, de limitação do efeito devolutivo e translativo da apelação, para, de algum modo, fazer com que eu tenha uma escadinha um pouquinho maior entre o primeiro e o segundo grau, mas talvez não seja esse o momento apropriado no nosso país. O que, de outro lado, eu acho que pode funcionar no nosso país, mas isso também depende de condições que refogem ao direito, vamos colocar dessa maneira, que refogem ao direito, nós termos, de fato, um processo pensado dentro da ideia dos 90 minutos, ou seja, dos 2 primeiros andares, do duplo grau, e tornar excepcional, efetivamente excepcional, o acesso às Cortes Supremas. Ou seja, fazer com que eu tenha o recurso especial e o recurso ordinário como ações impugnativas, que é a velha clássica ideia do Calamandrei. Claro que, como ele não propôs com filtros, o que dificilmente mudaria um pouco o cenário da Itália da década de 20, mas é a clássica ideia de transformar os recursos para as cortes de vértice em recursos com filtros recursais, em ações impugnativas, e com isso antecipar trânsito em julgado civil, penal, administrativo, para que a gente consiga ter uma tutela mais tempestiva e, de fato, consiga ter uma taxa de congestionamento menor nas Cortes Supremas. E aí ter um acesso às Cortes Supremas mediante essas ações extraordinárias e ações especiais para formação de precedentes e viabilização de
revogação ou superação de precedentes e a reclamação como um meio para fazer valer uma decisão, não um precedente. Eu acho que isso é o que eu venho propondo já desde o meu Corte Supremas, em 2013, reiterei agora no reclamação nas Cortes Supremas. Não ignoro que é uma proposta difícil, uma proposta que lida com elementos da realidade que a gente não tem como resolver. Notadamente, a gente não pode esquecer que existem casos de corrupção no nosso país, casos de corrupção judiciária no nosso país, e muitas vezes a gente procura resolver isso pelas vias recursais. Às vezes, enfim, não consegue, mas existem esses casos, e a cadeia recursal acaba absorvendo, por assim dizer, e tentando reparar, na medida do possível, esses erros. O que eu acho que a gente não pode normalizar, e aqui é que vem o ponto, né, Renato? E acho que nenhum de nós consegue mais normalizar o fato de que eu tenho processos que duram, em média, 10, 15 anos. Né? Para não falar mais, né? A gente não pode normalizar isso. Um processo durar 5 anos já é um tempo muito significativo, né? Então, a gente pegar taxas de duração de processo na Europa, principalmente na Alemanha, que tu conhece muito melhor que eu, né, Renato? Após a reforma de 2001 da apelação, a duração do processo, em média, caiu barbaramente. De 2 anos e meio, 3 anos, para 1 ano e pouco. Quer dizer, vejam quão é significativo isso. Num quadro em que a prestação da tutela judicial já orbitava em termos de 3 anos e meio. Para não falar no exemplo inglês e no exemplo americano, porque é uma covardia com o nosso sistema, porque realmente é estruturalmente muito diferente. Mas eu acho que nós temos que ter coragem de aperfeiçoar o nosso sistema de justiça, e aí vem um ponto que me parece importante. Para a gente fazer, para ter coragem de estar na beira do precipício e ter vertigem, como lá nos sertões do Euclides da Cunha, a gente precisa ter coragem de fazer a travessia, como dizia o Guimarães Rosa no Grande Sertão. E o fazer a travessia significa 2 coisas. Se eu vou concentrar a atividade regulamentar do duplo grau, eu preciso, de fato, ter um devido processo funcionando bem. Eu preciso ter decisões bem fundamentadas, eu preciso ter um contraditório efetivo, eu preciso ter o VAR funcionando. Enfim, eu não posso ter um simulacro de devido processo, que muitas vezes acontece. Então, eu preciso de um reforçamento, de um reforço dos 90 minutos da partida, com direitos fundamentais processuais, para a gente se sentir efetivamente ouvido em juízo, para poder concentrar nas Cortes Supremas essa tarefa de cortes de interpretação e precedentes. Enfim, é a maneira pela qual eu venho imaginando isso. Claro, sabendo das dificuldades do mundo real. Né? Obrigado pela pergunta também, obrigado pelas observações. Eu que agradeço. Bom, ainda usando o privilégio de classe, a Fernanda, Carol, Leonardo, Melvin, Bianca, Pedro. Alguém tem alguma pergunta para o professor Daniel? Alguma reflexão? Melvin. Professor Daniel, muito obrigado pela apresentação tão clara e tão relevante dessa sua visão há pouco apresentada. Em um determinado momento, você tangenciou fazer um comentário que, por limitações de tempo, preferiu deixar para o momento seguinte, e eu pediria, se possível, você nos contasse, nos falasse a sua percepção, a sua visão sobre os pronunciamentos que podem advir, notadamente das Cortes Superiores, e aí falando especificamente do Supremo, na modulação dos efeitos, isto é, da atribuição de eficácia prospectiva e não retroativa,
considerando a ideia de que o Código fala em segurança jurídica, em interesse social, quando da alteração de entendimento ou alteração de tese fixada em recursos repetitivos. Quer dizer, muito interessante esse desenho, como o professor Renato comentou, essa visão arquitetônica que você comentou, mas, quer dizer, depois do primeiro tempo, do segundo tempo, não é nem da prorrogação, mas depois dos pênaltis, e chega no último pênalti, o pronunciamento mas o que está decidido não vale para quem jogou, ou para quem estava em partidas assemelhadas, só para quem, eventualmente, não entrou em campo ou entrou em campo anteriormente. Essa ideia da projeção no tempo, que seria a minha indagação para você, e mais uma vez agradeço todo o tempo aqui dado. Muito obrigado, professor Melvin. Bom, primeiro eu quero dizer que ano passado eu não tinha muito o que fazer, eu não tenho filhos, né? Eu tenho 4 gatos. Então, eu fiquei o ano trancado em casa com 4 gatos, com a minha esposa. Então, eu tinha que escrever, né? Tinha que estudar. Enfim, então eu acabei escrevendo muito ano passado. E um dos livros que eu escrevi, que vai sair agora em abril, se chama Superação para Frente e Modulação de Efeitos. E aí tem um tracinho, né? Precedente e controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Então, eu para começar assim a responder, enfim, pensar contigo, Melvin, essa questão que você me coloca, eu começaria fazendo uma distinção. Né? Não sei como é que o Leonardo vai começar a encarar essa minha distinção aqui, porque eu estou no coração da tese dele. Eu começaria fazendo uma distinção. Eu acho que a gente tem que distinguir o fenômeno do artigo 27 da Lei da DIN e da DC, né, que é a modulação de efeitos da decisão em controle de constitucionalidade. Né, que a lei fala em modulação, a Lei da DIN e da DC fala em modulação. Nós temos que distinguir do que o artigo 927, parágrafo 3º e parágrafo 4º, chamam de modulação de precedente, de eficácia de precedente. E eu, por uma questão de clareza, prefiro chamar de superação para frente do precedente. São duas coisas, a meu juízo, totalmente diferentes e vão ter consequências diferentes. O Supremo usa de maneira inconsistente essas duas técnicas de decisão, no caso da modulação de efeitos da decisão, e de superação para a frente, no caso do precedente. Usa, a meu juízo, de maneira totalmente inconsistente isso. E às vezes acerta às cegas, mas é às cegas. E normalmente usa para ferrar com o contribuinte. Normalmente utiliza para ferrar com o contribuinte. Vamos até colocar muito claramente. Não que eu queira ser parcial aqui, mas foi uma análise que eu fiz de vários julgados do Supremo e do STJ sobre essa matéria, mas mais do Supremo. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a modulação de efeitos da decisão em controle de constitucionalidade, ela tem um objetivo específico: fazer com que atos incompatíveis com a decisão de constitucionalidade, que pode ser uma decisão de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, e os atos anteriores, portanto, pode ser de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, continuem no tempo, toda vez que apagá-los seja mais prejudicial para a supremacia da Constituição, para os direitos fundamentais, do que mantê-los. Então, o exemplo clássico, o exemplo paradigmático, né, é o caso do município de Luiz Eduardo Magalhães, que foi criado sem a observância dos requisitos da Constituição, mas desfazer o município de Luiz Eduardo Magalhães traria muito maior confusão para a segurança jurídica e para os direitos fundamentais das pessoas que entretiveram relações do que mantê-lo. Tem um outro exemplo clássico na jurisprudência do Supremo, que aconteceu aí do ladinho, no Espírito Santo,
em contratação de profissionais de saúde sem licitação e na época da pandemia, enfim, da influenza, né, da H1N1. Também se reconheceu no Supremo que se contratou com violação à Constituição, mas, por assim dizer, fazer retroagir esses efeitos para alcançar essas situações consolidadas contrárias à Constituição era mais contrário aos direitos fundamentais do que mantê-las, porque o que estava em jogo era a saúde pública. Bom, isso é uma coisa. Isso é modulação de efeitos à decisão. Outra coisa, né, é a superação para frente do precedente. São coisas diferentes. E o que é a superação para frente do precedente? É quando um precedente desmente o outro. É quando eu tinha um precedente regulando determinada matéria e, em um dado momento, o Supremo ou o STJ vem e dispõe no todo ou em parte de maneira contrária. Um dos poucos autores que foi na origem dessa questão foi o Ronaldo. Não sei se o Ronaldo lembra, mas um dos poucos autores que foi na origem dessa questão foi o Ronaldo. Lá no precedentes dele, ele foi lá no Sunburst Oil, que é um caso julgado pela Suprema Corte em 1923. Confere, Ronaldo. Sunburst Oil, 1923, julgado pela Suprema Corte. Julgado pelo Benjamin Cardoso, pelo Justice Cardoso. Bem daquele período ali do realismo jurídico. E o que o Cardoso disse foi basicamente o seguinte: olha, eu não posso fazer com que pessoas que confiaram e agiram com base no precedente anterior sejam tratadas agora por um novo precedente. Então, o negócio é o seguinte, vamos zerar a partida e é daqui para frente. Quem até agora foi tratado com base no precedente anterior, mantém. Quem, até a partir desse momento, tem um novo precedente, é daqui para frente. E só se excetuou, e isso foi num julgado posterior, no Linklater, e só se excetuou essa regra em matéria penal, posteriormente, para permitir a retroação em matéria penal, porque era para, nesse caso, para beneficiar. Então, o que acontece basicamente aqui é que muitas vezes, da modulação de efeitos em controle, de forma equivocada, não para proteger os cofres do poder público, que atua de forma inconstitucional e arrecada, e aí, com que eu tenha, por efeito, por assim dizer, uma indevida atuação do poder público. Então, assim, claro que, e aqui talvez venha a tua pergunta mais funda, né, Melvin? Acho que aqui talvez venha a tua pergunta mais funda. Claro que, se eu for olhar bem lá embaixo, eu posso discutir se a técnica da superação para frente do precedente, tal como inaugurado com Sunburst Oil em 23, é compatível com a função da jurisdição. E esse foi uma crítica que o Lord Denning lançou ao Sunburst Oil na década de 70 na House of Lords. E foi uma crítica que apareceu num julgamento da House of Lords ainda, né? Ainda não havia instalada a Suprema Corte do Reino Unido, em 2005, no caso Spectrum. No caso Spectrum, os Lords fizeram uma ampla discussão sobre o caráter não prospectivo da jurisdição, que seria a tarefa do legislador e não dos juízes, mas terminaram dizendo o seguinte: never say never. Nunca diga nunca. Talvez exista algum caso que no futuro justifique, né, o judiciário atuar para frente para proteger as pessoas. Então, eu pegaria esses dois casos, o Sunburst Oil de 23, da Suprema Corte americana, e o Spectrum de 2005, da House of Lords inglesa, e a partir deles faria um levantamento crítico para entender os caminhos do direito brasileiro. O que eu não faria é procurar confundir esses dois institutos, modulação de efeitos em controle
que aí eu posso seguir lá para o Bundesverfassungsgericht, para a Corte Constitucional Italiana, e posso, inclusive, remontar isso à Corte Constitucional Austríaca, com a modulação, com a superação do precedente. Aí eu acho que são dois institutos diferentes. Mas, enfim, não sei se eu falei demais, mas é por aí. Obrigado pela tua pergunta também. Eu que agradeço e concordo plenamente com a fina e precisa crítica feita vamos dizer assim, ao posicionamento, certas vezes, feitos em determinados julgados do Supremo, que acaba por misturar os dois cenários, sem, inclusive, fazer qualquer alusão ao requisito do quórum de 2/3 presente na lei que trata da ADIM e da ADC, como também na lei que trata da ação de descumprimento de preceito fundamental, exigência essa não presente no Código de Processo Civil, salvo engano, o parágrafo 3º do artigo 927, que faz alusão tão somente à segurança jurídica e, enfim, ao interesse social. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Daniel, pela explanação. Bom, nós temos outra pergunta, outro questionamento. Agora eu abro para todos e todas, para a audiência. E se algum participante quer fazer alguma pergunta ao professor Daniel, por favor, não se acanhem. Cláudio Ronaldo falou no chat. Cláudio, pode falar. Ou eu tenho que desabilitar ou habilitar o seu som? Deixa eu ver aqui. Foi. Pode fazer, Cláudio. Oi, bom dia a todos. Bom dia, professor Ronaldo. Bom dia, Fili. Já fiz aula com o Fili. Creio que você é botafoguense, né, Fili? Professor Fili. Acho que você sofre como eu. Professor Daniel, muito me honra poder fazer essa pergunta. Também tenho 3 gatos aqui, então durante a sua explanação eles estavam passando aqui também. Chamei até minha esposa para olhar o seu gatinho, que ela adora. Em relação às instituições, a formação, a toda essa estrutura do jurisdicional, a minha dúvida seria o seguinte: você, na sua explanação, você citou um pouco da filosofia do direito. E eu gosto muito dessa área, assisto muito o material do professor Tércio Sampaio, que é um professor que para mim, é a sumidade nessa área. E a minha pergunta seria se no estudo das instituições não fica um pouco ausente o estudo da formação das instituições, da natureza e dos valores que essas instituições representam. Ao meu ver, deixando aqui a minha visão pessoal, me parece que muitas vezes há uma proteção exagerada com alguns valores e se deixa de lado outros valores que não são presentes na formação. Trazendo mais uma luz, a nossa jurisdição ela surge através de uma formação burguesa. Então, me parece muitas vezes que as instituições elas protegem excessivamente o direito de propriedade e desequilibram com outros valores. Então, eu queria saber, na verdade, se essa formação das instituições também não deveria ser um processo de estudo no direito atual. Obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado, Cláudio. Bom, eu compartilho com as tuas preocupações e eu gostaria de dividir a minha ponderação para ti, não antes sem registrar que o senhor Firli, ele se confessou torcedor do América, tia. É pior que Botafogo, pior que Grêmio. O Grêmio ainda foi campeão, né? Não posso dizer que é pior que o Grêmio, mas, Botafogo e América, assim, América eu te contar, né? Então depois ele pode ter um contraditório aqui para defender, porque paixão a gente não defende, né? Paixão a gente vive. Então, mas assim, brincadeiras à parte, eu quero dizer o seguinte: a primeira delas, analisando o problema
jurídico da formação das instituições. E o problema jurídico da formação das instituições nos coloca para dois outros problemas. O primeiro, saber de que modo eu posso avaliar juridicamente uma instituição judiciária. E acho que aqui a gente começa a entrar no Brasil já há alguns anos, e a Agenda 2030 do Supremo, da ONU, encampada pelo Supremo, pelo CNJ, de algum modo procuram trazer isso, a gente começa a internalizar o discurso de termos índices para avaliar a accountability da justiça civil. Né? E aí eu nem tanto entro no problema de quais direitos são tutelados, porque eu vou entrar depois nisso, mas vou entrar no problema de saber quais são os grandes princípios ou valores que são protegidos pelas nossas instituições. Né? E aí não tenho dúvida que eu poderia rolar o problema da imparcialidade, o problema de uma interpretação tendencialmente objetiva, o problema da fundamentação como instrumento para isso, da credibilidade perante a associação, a sociedade, mas, enfim, teria elementos aqui de índices para medir a accountability da justiça civil. Índices jurídicos. Num primeiro desdobramento da tua pergunta, jurídica. O segundo desdobramento jurídico da tua pergunta, e aí eu entro, de fato, na filosofia, e quando eu falo em filosofia, eu quero me referir aos fins do direito, aos meios e aos fins do direito. É isso que eu me coloco. E quando eu falo sobre os meios e os fins do direito, eu me pergunto sobre o que é o direito. É uma pergunta ontológica. Não é uma abordagem metodológica do direito, nem gnoseológica do direito, é uma abordagem ontológica. E nessa abordagem ontológica do direito, eu vou saber quais são os limites do direito. Até onde o direito pode ir. E uma vez que eu responda até onde o direito pode ir, eu tenho que me colocar, a segunda pergunta é saber até onde a justiça civil pode ir, até onde as cortes podem ir. E aí eu recaio no debate sobre altivismo e restrição judicial, né? Assim, autocontenção judicial e ativismo. Esse é um debate conectado, a meu juízo, mesmo no quadro do positivismo jurídico, que é o quadro vencedor, a meu juízo, das teorias contemporâneas, do quadro de uma discussão entre positivismo excludente e inclusivista. E aí saber quais são os limites que eu posso chegar com o direito e quais são, dentro desses limites, aqueles que estão acessíveis e em que condições estão acessíveis para as Cortes Supremas. Então, acho que é um segundo filão de análise ainda jurídico do problema que tu coloca, do problema que você coloca. Agora tem um filão sociológico de análise do tema. Na verdade, esse foi o que eu senti na tua última exposição, na tua última provocação, né? Afinal de contas, quais são os direitos que são protegidos pela sociedade civil? Para pegar um gancho com o que o professor Melvin disse antes, né? Será mesmo que os direitos de propriedade são protegidos preferencialmente no Brasil? Veja, se a gente for analisar os casos tributários que lidam com a propriedade no nosso país, a gente vai ver que muitas situações eu reconheço uma atuação inconstitucional do poder público e ainda assim não protejo a propriedade do cidadão, porque eu deixo que o poder público fique lá com o butim, que atue como bando de saqueador. Será que isso é proteção à propriedade? O que talvez, e para refinar um pouquinho talvez a tua colocação, eu diria que talvez a tua preocupação seja com proteção à propriedade imobiliária, Cláudio. E aí, então, a ausência de uma agenda que faça com que o direito brasileiro avance, para usar uma linguagem da década de 70, nas reformas de base ou estruturais do nosso país, dentre as quais a primeira seria a reforma agrária, né? Mas aí já é um problema sociológico, de análise sociológica das instituições, para saber o quanto nós conseguimos ou não avançar em termos institucionais do nosso país. E eu diria, e até para também pegar o gancho, que se a gente for analisar julgados da década de 80, 90 e atuais, envolvendo conflitos fundiários, e for analisar o próprio Código de Processo Civil em ações possessórias envolvendo conflitos fundiários, a gente vai perceber uma maior sensibilidade para a funcionalização da propriedade.
Então, eu acho que é um segundo filão de análise dos problemas, né? É um problema sociológico, que eu acho muito interessante também. O que eu costumo dizer é que a gente tem que procurar se identificar quais são os problemas que a gente quer lidar. Às vezes a gente quer lidar com problemas sociológicos como se eles fossem jurídicos, e problemas jurídicos como se eles fossem sociológicos. Eu acho que organizar isso bem ajuda a gente a saber, afinal de contas, o que a gente quer pensar e estudar. Dá para estudar tudo e pensar tudo? Dá, né? Mas desde que eu use os instrumentos apropriados para isso e coloque nas caixinhas apropriadas, né? Mas é muito boa a tua pergunta, acho que são preocupações muito relevantes. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Eu acho que nós já estamos nos encaminhando para o final, né, professor Daniel? Já estamos aqui com mais de 1h30 e também não queremos cansá-lo, nem cansar os seus gatos que devem estar aí querendo a sua atenção. Então, acho que nós podemos encerrar a nossa aula, mas eu queria, antes, fazer uma colocação e um destaque da sua fala, que particularmente gostei muito, quando você diz que é preciso que o processo civil, o estudo do processo civil, tenha atenção com os profissionais que atuam no processo civil. Aí você citou o caso do advogado. O Código de Processo Civil quase não fala do advogado. E uma coisa que sempre me chamou atenção, e me chamou mais atenção quando eu tive uma atuação política na OAB, lidando com casos de prerrogativas, é que a gente fala, o processualista, o estudioso do processo, fala de garantias processuais, mas não fala de prerrogativas de advogados. Ou seja, as prerrogativas da advocacia são exatamente a concretização das principais garantias processuais. E a gente estuda as coisas de forma dissociada. Ou seja, como a gente pode falar de princípio do contraditório se o advogado não tem acesso aos autos, se o advogado não tem acesso aos magistrados para poder despachar, se o advogado não tem, às vezes, acesso aos autos para tirar cópia no processo físico ou no processo eletrônico, ele não tem, muitas vezes, acesso mesmo aos autos, porque existe uma discussão se ele tem que ter procuração ou não, em alguns casos, em alguns tribunais. Então, eu acho essa questão preocupante. A gente acaba estudando as prerrogativas da advocacia, que são, ao meu ver, em muitas medidas, a concretização da garantia do contraditório, de outras importantes garantias processuais. A gente acaba estudando isso numa outra parte, que tem pouca atenção, que é a deontologia jurídica e tal, questão da ética profissional, e isso, estudado de forma dissociada das garantias processuais, cria uma falsa impressão de que as prerrogativas do advogado são privilégios. Não é? São privilégios do advogado, ou seja, o tema das prerrogativas é um tema de privilégios da advocacia, não um tema que tem interferência ou tem interseção com o processo. Né? Então, eu queria destacar essa sua colocação, essa parte da sua fala, que vem ao encontro do que eu penso mesmo e vi muito na minha atuação na ordem, quando a gente tenta falar sobre prerrogativas, não como privilégios, mas como prerrogativas da própria parte e não do advogado. Não é? Só vou fazer aqui uma parte provocativa, Ronaldo. O Código tem, sim, uma parte muito relevante para os advogados, que é aquele famoso artigo que está dos honorários advocatícios. Essa parte foi a única que nós, aliás, ela é por conta dela que, e aqui falando dentro do espírito, no espírito leal, de boa conversa, que a magistratura diz que o CPC, parte da magistratura, né, Felipe? Diz que o CPC é o Código dos Advogados, né? Porque é o artigo com mais parágrafos do ordenamento jurídico. Salvo engano, tem 19 parágrafos, né? E ali, de fato, a OAB Nacional, na época em que a comissão do anteprojeto elaborava o anteprojeto, a OAB Nacional ela contribuiu bastante para a elaboração desse artigo, né? Mas você tem razão. Em questão de honorários, a gente está bem cuidado. Até, se quer dizer, para botar um pouquinho mais de pimenta aí, né, nessa feijoada, né? Até que se ultimem os julgamentos agora nas Cortes Supremas sobre o tema, né? Dos honorários por equidade, que a gente tem que cuidar isso com todo
Assim, ó, com todo o esmero possível. Mas para não deixar, Ronaldo, eu faço questão de dizer que eu fecho integralmente contigo nisso. A gente tem que integrar no estudo do devido processo as prerrogativas dos advogados. A gente precisa fazer passar isso. Né? Se deixar lá em ética e deontologia, a gente sabe que o pessoal estuda isso para passar na prova da ordem. Quer dizer, não enxerga isso como um elemento integrante do devido processo. Tem um livro, que foi o livro que me despertou para essa temática, e não quero começar a fazer outra exposição aqui, mas é um livro sobre processo civil comparado do Donde, do Anzanelli e do Comolli, Processo Civil Comparado. Está publicado pela revista dos tribunais, pela RT. E eles têm uma larga parte sobre esse tema, conectando prerrogativas e devido processo, e deontologia das profissões. Então, acho que é um tema que a gente tinha que levar adiante, viu? Acho que vale a pena a gente conectar essas coisas. Só também agradecendo, acho que realmente é muito importante. Bom, maravilha. Então é isso. Professor Daniel, muito obrigado por sua palestra, por sua presença virtual, por você ter dividido o seu tempo conosco aqui nessa manhã de sábado. Sábado sempre é duro, né? É o momento que a gente quer estar com a família, com os nossos, mas nós agradecemos por você ter aberto espaço no seu tempo, no tempo do seu descanso, para compartilhar suas ideias aqui conosco. Eu passo, por fim, a palavra ao professor Filipe, que vai encerrar a nossa aula inaugural. Bom, obrigado a todos, professor Daniel, que deu o seu brilho, os nossos queridos professores, nossos alunos, os alunos que já estão matriculados, lembrando que as nossas matrículas estão abertas. Hoje, teremos uma aula com o professor Tiago Ragone Varela, que vai falar sobre aspectos condicionais do processo. Nossa 28ª turma. Nós, quando tínhamos o curso presencial, sempre dávamos bem-vindos a todos por frequentar o pilotismo mais bonito do Brasil, quiçá do mundo, que é o pilotismo da PUC do Rio, né, que realmente tem um rio, inclusive, que passa dentro do pilotis e que, segundo as autoridades estaduais, é um rio navegável. Né? Nós nunca vimos nenhum barco passando por ali. Aí descobrimos que o conceito técnico, né, falando em conceito técnico de rio navegável, é aquele que admite uma tábua de madeira quando o rio está mais ou menos no meio fluxo, né, saindo lá da origem, chegando a algum lugar. Né? Bom, eu também nunca vi uma tábua de madeira no nosso rio, mas né, ele também significa, né, que o nosso campus arborizado, antigamente tínhamos até alguns bichinhos, né, até que o IBAMA passou lá e levou todos, mas significa dizer que o nosso campus, né, ele está aqui refletido virtualmente. Sejam todos bem-vindos virtualmente também ao nosso campus, e espero que nós passemos por esses eventos aí e possamos voltar às nossas atividades. Sejam todos bem-vindos, é uma honra para nós ter vocês por aqui, e saibam que nós todos, né, para usar até uma perspectiva que o professor Daniel vai gostar, aqui nós somos todos loucos por processo, fazendo uma alusão a um time paulista, né, e por isso que o nosso curso é feito de pessoas apaixonadas e nós passamos isso. Né? Aqui está a Carolina Zeda, que foi nossa aluna e que incorporou também essa paixão pelo processo. Tanto é que nossa aluna já virou professora há muito tempo e hoje está lá no seu doutorado. Né? Carolina, você vê, saiu do Rio, foi para São Paulo e hoje está em Curitiba. Né? Curitiba, que é conhecida pelo melhor carnaval do mundo. Né? Ninguém na rua. Então, o carnaval do ano passado e deste ano é a mesma coisa. Carnaval aqui tem um foco do zumbi. Carol está começando seu doutorado na Federal do Paraná. E depois está fazendo nossa especialização e nossa brilhante professora. Agradeço a Bianca, a nossa assessora. Sem ela, nada disso seria possível. E bem-vindo a todos, bom sábado, bom trabalho, boa aula para todo mundo. Tchau, tchau.